Senhor Deus, pela proteção que tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos livrado, Senhor, pelo pão, Senhor Deus, que tem servido a cada um de nós. Oh Deus, enquanto isso é maravilhoso, nós queremos, Senhor Deus, agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito, principalmente pelas nossas vidas, Senhor Deus. O Senhor tem nos protegido, tem nos dado, Senhor Deus, força e tem nos conservado com vida. E nós queremos, ó Pai Celestial, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Eu lhe peço, Senhor da glória, que o Senhor abençoe todos que aqui já estão, aqueles que não chegaram ainda, que estão vindo, que o Senhor possa estar abençoando e traga debaixo da sua paz e da sua grandiosa misericórdia. E lhe pedimos, meu Deus, que aqueles que não puderem vir, o Senhor esteja tocando com suas mãos santas, direcionando a cada um, Senhor, dando força para que essas fraquezas espirituais venham a ser fortalecidas pelo Senhor. Nos abençoe, meu Pai Celestial, que vem conosco. Abençoe, Senhor Deus, todos aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar curando, Senhor Deus, e que o Senhor possa estar conosco, nos fortalecendo, para que nós podemos ter força dada pelo Senhor, Pai, para onde quer que formos anunciar a sua palavra. Fique conosco, que nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, que nós oramos e lhe agradecemos. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Vamos nesse momento, eu convido o grupo de louvor. Para o livro de 2 Coríntios, que nós podemos ler, no versículo 6, capítulo 6, do versículo 14 ao 18. Amém, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 18, tá bom? Leiamos a palavra do Senhor nosso Deus. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedades podem haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, e serei vosso Pai, e vos sereis para mim filho e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Vou pedir para o irmão Francisco que ore, agradecendo pela palavra do Senhor. Meu Deus, nosso Pai do céu, muito grato a Ti, Pai, pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui, Pai. Amém, Mas, Jesus. Pai, muito triste o privilégio de doar, Pai. Eu agradecer também, Pai, por nós ter inspirado, por nos falar, pela disponibilidade, Pai, do domingo abençoado. Também agradecer, Pai, pelos pecados, pelas nossas falhas. Também está abençoando também, Pai, a gente tem na verdade, a Sua palavra. Obrigado, Senhor. A Sua palavra, a Sua verdade. Pai, eu peço e agradeço pela Sua palavra nesse momento, Pai. Agradeço por cada irmão que estão aqui, Pai. Você está abençoando, capacitando cada um deles. Isso eu te peço e agradeço muito por isso. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos poderão sentar.
Nós agradecemos a Deus em primeiro lugar, em segundo pelas pessoas que nos visitam. Sejam bem-vindos em nosso meio, tá bom? Aqui é a casa de adoração ao Senhor nosso Deus. E nós queremos agradecer, né, por cada necessidade que hoje está necessitando. O irmão Dorilei, seus filhos, né, estão conosco. As duas jovens estão conosco também. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um. Nesse momento, vamos passar aqui a palavra para o irmão Messias, que vai escrever a mensagem da palavra de Deus. Boa noite a todos. Pensava que até o Marcos ia pregar, ó. Eu tinha dito, será que eu falei para o Marcos pregar hoje? Eu não estou lembrado. Boa noite. Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim, boa noite. Dá um beliscão nele, se ele estiver dormindo, diz acorda. Quero agradecer a todos que estão aqui nessa noite. Se sintam à vontade, porque aqui é a casa do Senhor Deus. Amém? Essa noite, um assunto que fiquei pensativo agora. Falei para a Evangelista agora, fiquei pensativo porque algo que aconteceu muito estranho agora, antes de iniciar o culto. Fui pegar água. E estava eu e o Felipe agora com pegada no carro e nós batemos numa moto da Guaiana. E me fez, imediatamente quando bateu a moto, eu me lembrei da mensagem que nós vamos pregar hoje. E eu disse, algo espiritual está querendo que eu pregue nessa noite sobre esse assunto, mas nós vamos pregar. Amém? Convido os irmãos, abram suas Bíblias, João capítulo 8, versículo 34. Agradecer a todos os nossos convidados, eu nem vou falar porque os convidados do Lucas, os filhos do Dorilei estão aí, eu creio que a sua é Nora, né? A Nora, né? A princesa está lá também. Então se sintam à vontade na casa do Senhor Deus. João capítulo 8, versículo 34. João capítulo 8, versículo 34. Apenas nesse versículo, nós vamos ler João capítulo 8, versículo 34, diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mais uma vez, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Fechamos nossos olhos, Senhor Deus. Neste momento, Pai, queremos te pedir nesta noite, Senhor, a tua direção. Nós tivemos um momento em que nós declaramos a ti, Senhor, todo o nosso coração, todo o nosso louvor. Mas esse é o momento, Senhor Deus, que nós queremos que tu venha falar primeiramente ao meu coração e ao coração da tua igreja. Porque sabemos que a cada dia somos tentados, a cada dia, Senhor, somos levados, Senhor, a errar. Mas a tua palavra nos dá um refúgio de nós, Senhor, nos convertermos e recuperarmos, Senhor, do pecado, Senhor, e sermos perdoados diante de ti. Por isso, nessa noite nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Por aí sentar. Está muito bem esse sono. Você está fazendo a noite aqui? Oi. Oi. Irmãos, nessa noite vamos falar um pouco sobre a característica do escravo do pecado. Quais são as características daquele que é escravo do pecado? Primeiramente, nós precisamos entender o que é um escravo, né? Precisamos entender o que é um escravo.
O escravo é aquela pessoa que não é dono de si. Ela precisa de quem? Alguém que comande ela para fazer algo, não é verdade? Quem está estudando aqui, quem já estudou, né, sabe que há muito tempo atrás no Brasil tinha a escravidão, e a gente sabe que o escravo ele não tem poder, ele não decide o que ele vai comer, não é verdade? Ele decide. O Senhor dele diz para ele assim: hoje você vai comer peixe. Ele vai dizer assim: não quero comer peixe, não, quero comer frango. Ele pode fazer isso? Não. Não é verdade? O escravo, ele dorme aonde o Senhor dele deixar ele dormir. Não é verdade? Ele vai para onde o Senhor dele manda ele ir, porque ele é escravo. Preste atenção que o escravo ele não manda em si, né? Ele não pode dizer, como muita gente diz assim, né? Quem manda na minha vida sou eu, né? Que o pessoal fala, né? Ele não pode dizer isso porque ele não se manda. Ele não tem essa autoridade sobre a vida dele. Ele é mandado por alguém. Se o Senhor dele quiser bater nele, ele bate. Se o Senhor dele quiser não dar comida para ele, ele não come. Não quiser dar água para ele, ele não bebe água. Se o Senhor dele dissesse para ele assim: hoje você vai passar a noite todinha em pé, ele vai ter que ficar, porque ele não manda em si. Já é escravo do pecado. Não é escravo de Deus. Não é escravo de Deus. Por isso, irmãos, a escravidão ela leva à destruição. Você não tem mais desejo para si. Romanos 7, 19 a 20 diz que o homem faz mal, o mal que não deseja, porque ele está dominado pelo pecado. Eu tenho certeza que muitos aqui não querem fazer o mal, mas porque fica cego do pecado faz mal. Faz o mal. Aí você me diz assim: não, mas eu sou crente. Bate no peito, eu sou crente, eu sou o cara. Eu não sou escravo do pecado, mas tem muito crente que é escravo do pecado. Ainda é escravo do pecado. Só leva a nomenclatura de crente. Tem gente crente que é mais escravo de quem não é crente. Então, o pecado, irmãos, ele tira a incapacidade de autolibertação. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Só Jesus Cristo pode nos libertar do pecado. Romanos 6,18 diz: e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Em Gálatas 5,19, irmãos, que é o quinto ponto, o penúltimo ponto, diz que os frutos da escravidão, vou ler aqui rapidamente para os irmãos, Gálatas 5,19 a 21. Fruto da escravidão, da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão que é o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Então, quem se deixa ser escravo de Satanás do pecado, não herdará o reino dos céus. O feiticeiro não herdará o reino do céu. O adúltero não herdará o reino do céu. O viciado não herdará o reino do céu. Aí você pode dizer essa noite: isso é muito duro eu ouvir isso. Isso é preconceito. Isso não vale a pena. Por que está falando isso? Porque é a palavra de Deus. Não é eu que estou falando a palavra de Deus. E o penúltimo ponto, irmãos, que o pecado dá consequências eternas. Esse é o principal ponto. Deixa eu até beber água aqui, que eu até bebi também. O pecado dá consequências eternas. O pecado não é apenas a causa do sofrimento nessa vida.
Irmãos, as pessoas pensam o seguinte, que o pecado é só aquele momento que você comete o erro, é só aquele momento que você rouba, é só o momento que você se prostitui, é só o momento que você adultera, é só aquele gole que você bebe, é só aquela aposta que você faz. Você pensa que é só isso? Não. O pecado, aquilo lá é o início do teu precipício, porque o pecado tem consequências. Quando a mãe ou o pai diz para o filho assim: minha filha, não vá com outras amizades por aí, não fica andando até tarde da noite. Aí você vai e anda até tarde da noite, aí anda com mais amizade, se envolve em briga, se envolve em droga, se envolve com outras pessoas, um relacionamento que não é certo. Aí depois acontece o quê? Parece grávida. Ai, mamãe, eu não vi a senhora tão grávida. Aí acabou com a sua juventude, acabou com a sua vida. Aí quando chega mais na frente diz assim: eu não aproveitei a minha vida, eu estou com 29 anos, 30 anos, tenho 10 filhos. Paradeira, 10 filhos, eu não aproveitei a minha vida. Mas começou aonde? Do fruto do pecado. Hoje eu não tenho nada, eu não tenho emprego. Hoje eu não tenho nada na minha casa, não tenho uma saúde boa. Mas por quê? Começou do vício da bebida, começou do vício das drogas. O pecado tem consequência. Um exemplo muito grande, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que é o salário? Quem trabalha aqui sabe. Trabalha o mês todinho, quando chega no dia 5, dia 30, o cara fica lá, só olhando assim, da meia-noite, ou não fica, cai, agora cai, é o salário, não é verdade? Desesperado, né? E se, às vezes tem uns que caem meia-noite, aí dá meia-noite no relógio dele, e diz: mas meu Deus do céu, já está um minuto não cair, desesperado. O salário do pecado é a morte. Pecou, o pecado muitas vezes leva à morte. Gálatas versículo 6, versículo 7, capítulo 6, versículo 7 e 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também se fará. Porque quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. Daquela pessoa que é escravo do pecado. Ora, por que eu fiquei preocupado? Porque se mais ou menos, fui lá, fui pegar para o Felipe, eu já estava meio assim por esse assunto, já estava essa semana orando, e aí concluí a mensagem agora à tarde, eu fiquei pensando, vou falar. Porque muitas das vezes, irmãos, muitos lugares por aí, as pessoas, os líderes, têm medo de falar sobre pecado. Não é verdade? Porque se eu falar sobre pecado, as pessoas que estão ouvindo não vão gostar. Elas não vão gostar porque elas só querem ouvir palavras de amor, palavras bonitinhas, né? Olha, você é lindinho, fofinho, não é isso? Só querem falar assim, né? Tchutchuquinho, né? Quer dizer, tchutchuquinho. Aí você só quer ouvir essas palavras. Mas as pessoas muitas dizem assim: não vou falar sobre pecado, porque senão ninguém vai querer entrar na minha igreja. Mas a Bíblia, ela fala, irmãos, algo interessante. Nessa passagem, João capítulo 8, versículo 34, que todo aquele que comete pecado é o quê? Servo do pecado. É escravo, em outras traduções, é escravo do pecado. Ora, o que é o pecado? Né? O que é o pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Diga comigo: é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que eu sei que Deus não vai se agradar é pecado. Ora, nós sabemos que matar é pecado, não é verdade? Nós sabemos que roubar é pecado, não é verdade?
pecado. Não é verdade? E outras coisas. Porque desagrada a Deus. No mundo que nós vivemos, sempre nós vamos agradar alguém e desagradar alguém pela nossa atitude. No mundo espiritual, o que é o mundo espiritual, irmãos? É aquele mundo em que nós vivemos que nós não vemos. Aqui alguém está vendo um anjo aqui? Hã? Alguém está vendo algum anjo aqui? Eu não estou vendo. Mas eu sei que eles estão aqui. Porque a Bíblia fala que os anjos estão o quê? Ao nosso redor. E Satanás está onde? Ao nosso derredor. Ou seja, ele está por fora dos anjos. Mas ele está, sabe como? De binóculo, esperando o momento certo para ele o quê? Entrar e ceifar alguém. Satanás é assim. E qual é as características, irmãos, de uma pessoa que é escrava do pecado? Primeira coisa que precisamos entender, que a nossa vida, imagine só que nós estamos andando aqui para a estrada da Agrovila da Imagem, e você vê uma placa dizendo assim: pare, é proibido continuar por esse caminho. O que você iria fazer? Hã? Você iria pensar em parar, não é verdade? Mas muito iria o quê? Mas eu estou curioso, por que é proibido nesse caminho? Não é verdade? Não é isso que dá, mas não somos curiosos? Como está dizendo parar? Mas o que tem, será? Será que está tendo um incêndio? Será que está tendo uma construção? Será que está tendo alguma coisa assim que estão fazendo de surpresa para não deixar passar? Não é verdade? Nós não somos assim? Muitos não dizem que é para parar, eles param e voltam. Não, eu vou parar porque eu não sei o que está acontecendo para voltar. Mas muitos vão fazer o quê? Por curiosidade, vão lá e fazer o quê? Vão lá verificar o porquê que não pode passar. Assim é o pecado. No meu futuro, irmãos, a consequência do pecado pode ser que você faça naquele momento e não aconteça nada. Você diz assim: poxa, não aconteceu nada. Olha, falaram para mim que é pecado eu fazer isso, não aconteceu nada. Eu tomei um gole de cerveja, eu vontade de tomar, a outra não aconteceu, foi nada. Ah, tá. A consequência vem depois. Para nós encerrarmos a maior história da Bíblia que mostra que o pecado tem consequências. Quase todo mundo sabe da história de Davi. Davi era um rei que podia ter tudo que ele queria. Tudo. Tudo. As mulheres que ele queria, que não fosse dele, lógico, né? Ele podia ter tudo. Era um rei rico. Mas ele resolveu um dia dar uma brecha para o pecado, ser escravo do pecado. Ele baixou a guarda. Ele desejou a mulher do seu melhor, um dos melhores soldados, soldado fiel, que era chamado dos valentes. Ele foi lá, desejou, não foi. A primeira coisa que ele fez é um dia errado, ele baixou a guarda. O pecado, irmãos, ele espera, Satanás espera nós baixarmos o que? A nossa guarda. Davi era para estar na guerra, porque aquele período, na época que Davi pegou, era o período onde os reis iam para a guerra. E ele não foi. Disse: eu vou tirar uma folguinha aqui, porque eu sou o rei. Baixou a guarda. Aí ele, um belo dia, na sacada dele lá, começou a olhar, viu quem? Betseba, a mulher de um dos seus melhores soldados, fiel. Desejou ela, mandou chamar ela para o seu palácio, tomou ela para si. Beleza, já fez outro erro, baixou a guarda do pecado, cometeu o adultério, e a consequência do adultério veio como? Uma gravidez que ele não imaginava. E agora que o soldado dele está na guerra e vai voltar, o que ele pensou em fazer? Chama, olha o que o pecado faz. Davi disse assim: bom, vou fazer o seguinte, eu vou trazer o meu soldado aqui, vou botar o meu soldado para possuir a mulher dele, para que quando a mulher dele, ele possuir a mulher dele engravide, fique como fosse o que é o filho dele. Olha o que a escravidão do pecado faz. Aí o soldado dele
Aí Davi disse assim: deu errado o meu plano. Mas ele já estava sendo o quê? Escravo. Nesse momento ele estava sendo escravo. Não é que ele foi escravo. Ele estava sendo escravizado pelo preço do seu pecado. Não é que ele foi escravo, tá, irmãos? Davi não foi escravo de Satanás. Ele estava errando. E aí o que acontece com ele? Ele clama. Vamos colocar Urias, o marido da mulher, para morrer. Porque o plano A não deu certo, vamos para o plano B. Se ele morrer, eu tomo o Betseba para mim e eu crio um filho. O que aconteceu? Mandou matar o servo dele. Mais um pecado. Aí ele pega, toma Betseba como sua esposa para querer enganar as pessoas. Irmão, tem um detalhe aí que muita gente não percebe. Davi era meio ruivo. Como que ele queria enganar? Se esse menino nascesse ruivo. Na verdade ele nasceu, né? Mas a Bíblia não lembra se a Bíblia relata isso aí. Mas olha a característica dele. Aí o neném nasce, Deus revela a Natan e diz o quê? Vai lá e profetiza contra Davi, diz para Davi todo o pecado dele. E diz que esse filho vai ter consequência. Primeira coisa, o filho dele vai morrer. Olha a consequência do pecado. Foi lá, o filho morreu. Aí Davi disse assim: eu não sou digno, eu vou morrer também. Natan disse: não, você não vai morrer não. Você vai sofrer em vida a consequência do seu pecado. O que Davi falou? O que Natan falou? A espada não vai se afastar da sua casa. O que aconteceu com Davi por consequência do pecado dele? Um filho estuprou a irmã. O outro ficou com raiva, matou quem estuprou a irmã. Depois, o que matou quem estuprou a irmã, usurpou o trono do pai, que Davi teve que sair. Olha o preço do pecado. E depois foi para a guerra e perdeu o filho. Não é consequência do pecado? Perdeu os filhos. Porque o pecado é assim. Então, irmãos, o pecado ele nos traz consequências. Pense nisso, irmãos. Não estou falando que nós vamos deixar de pecar, mas eu estou falando para os irmãos que nós não podemos ser escravos do pecado. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas, que possamos meditar nessa palavra. Não deixe de ser escravizado, pelo pecado, não deixe, tá? Mas continue buscando a perfeição com Deus, buscando a Deus, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que pode te livrar, é o Deus que pode te... E algo interessante, irmão, nós precisamos sempre buscar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E só Ele que pode o quê? Nos libertar. Só Ele que pode verdadeiramente nos fazer livres. Hoje nós estamos aqui, nós estamos livres. E Deus quer fazer cada um de nós, aqueles que não estão ainda livres, se tornar livres. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa é a nossa palavra dessa noite. Que o Senhor Deus possa tocar no coração de cada um dos irmãos. Amém? Então nós vamos orar ao Senhor Deus. Pode orar? Vai apresentar a neném hoje ou não? O menino vai apresentar? Deurilei, vai apresentar? Cadê os pais? Oi? Só o avô, Cadê? Os outros que são os pais, né? Não ajudou, não? Só o senhor mesmo trouxe ela, Então nós vamos apresentar aqui ela, né? O Dorinei quer apresentar ela, né? Como é o nome dela? Ana Rebeca, né? Então convido os irmãos a ficar de pé para nós apresentarmos a Ana Rebeca. Como é o nome dos pais dela? Danilo e a Isadora. Então nós vamos apresentar, né? O avô trouxe aqui
vamos fazer, né, aquilo que está, quem sabe um dia eles possam estar aqui conosco para nós orar. Estenda a mão para cá para nós apresentarmos essa criança diante de Deus. Tá? Senhor Deus, nós apresentamos, Senhor, esta criança diante da Tua presença, Pai querido. Ó Deus, a Tua palavra nos fala, Deus, que como tutores, como pais, ó Deus, nós devemos apresentar, Senhor, os nossos filhos, as nossas crianças diante da Tua presença. Pai, como de prática, Senhor, nós seguimos a Tua palavra que nós não devemos, Senhor, batizar crianças, mas nós devemos apresentá-la a Ti. Nós apresentamos esta criança nessa noite, para que ela venha crescer debaixo da Tua proteção, para que ela venha crescer debaixo, Senhor, da Tua vontade, para que ela venha crescer, Senhor, sendo ensinada o verdadeiro temor, Senhor, a verdadeira palavra, o verdadeiro, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre a Tua bondade, Deus. Abençoa o Deus, Pai, como um avô, e que ele possa, através dele mesmo, Senhor Deus, ganhar a sua família, para que a sua família possa ficar, Senhor, debaixo da Tua presença, Deus, e que ele possa verdadeiramente dizer que ele e sua casa servem a Ti. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Poderia sentar rapidamente, só dar os avisos. Irmãos, por esta noite abençoada, e que possamos ter uma semana, Senhor, diante da Tua presença. Não nos deixa, Senhor, que nenhum mal aconteça, mas nos proteja, Senhor, e que possamos, Senhor, sair deste lugar, mas não sair da Tua presença. Abençoa aqueles que estão enfermos, possam estar sendo curados, aqueles que querem, Senhor, ser abençoados esta semana, Senhor, que Tu possa olhar com Teu olhar de misericórdia. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo, a Tua igreja diz amém.